Biologia molecular, atividade online 5, Ciências Biológicas, primeiro semestre de 2021. Acadêmica, Nayara Dark Rosa, turma A1 de 2019, Polo Santo Antônio do Descoberto, tutor à distância Renato Antônio Ribeiro, tutor presencial Arilson Regis Lobato, professor formador Lourenço Faria Costa. Técnicas de biologia. Ácidos nucleicos, métodos básicos. O método a ser tratado neste slide é a eletroforese em gel de agarose. Introdução. No que tange à importância e aplicabilidade geral das técnicas de biologia molecular para pesquisa, observa-se que as contribuições são diversas e englobam o reconhecimento de agentes infecciosos, identificação de mutações que podem prejudicar a saúde do indivíduo, mapeamento genético, amplificação de material genético, reconhecimento de DNA, entre vários outros. São diversas técnicas que auxiliam no controle e tratamento de diversas doenças em humanos e pragas em plantas. Tem ainda a finalidade de elencar melhores tratamentos a serem seguidos. Atualmente, a biologia molecular auxilia muito as pesquisas e a medicina. Eletroforese em gel de agarose. A eletroforese em gel de agarose é uma técnica bastante utilizada em laboratórios de biologia molecular. Ela consiste, basicamente, em separar as moléculas de DNA e RNA de acordo com seu tamanho. As moléculas lineares de DNA são separadas de acordo com seu tamanho quando submetidas a um campo elétrico, por meio de uma matriz de gel, um material poroso e inerte, semelhante a uma gelatina. Como o DNA tem carga negativa, quando é submetido a um campo elétrico, ele migrará através do gel em direção ao polo positivo. A matriz do gel atua como uma peneira, através da qual passam as moléculas de DNA. Uma molécula de DNA circular relaxada ou clivada migra mais lentamente do que uma molécula linear de massa igual. Além disso, os DNAs supertorcidos, que estão compactados e apresentam volume efetivo menor, migram mais rapidamente durante a eletroforese do que os DNAs menores torcidos ou circulares relaxados de igual massa. A eletroforese também é utilizada para separar moléculas de RNA. Abaixo, observa-se uma imagem de um gel de agarose que foi visualizado com a ajuda de luz ultravioleta. Os segmentos de DNA de dupla fita lineares apresentam estrutura secundária uniforme e suas velocidades de migração durante a eletroforese são proporcionais a seu tamanho molecular. Como os DNAs, as moléculas de RNA apresentam carga negativa uniforme, mas moléculas de RNA são geralmente de fita simples e possuem vastas estruturas secundárias e terciárias, as quais influenciam em sua mobilidade eletroforética, ou seja, na mobilidade a partir do momento em que ocorre a eletroforese no gel de agarose. Na imagem, observa-se um exemplo de gel com todos os orifícios feitos com um pente de plástico para que seja colocado marcador, amostras para visualização posterior com a ajuda de luz ultravioleta. Observa-se uma cuba com a solução que é colocado gel de agarose junto dessa solução. Aqui observa-se mais uma imagem de um gel de agarose com um marcador e as amostras. O marcador apresentando de 250 a 10.000 pares de bases. Os marcadores sempre são utilizados para observar a altura que as bandas irão apresentar
no gel de agarose. Existem protocolos que devem ser seguidos em relação ao tempo de corrida do gel de agarose. Tudo depende do que está sendo analisado, observado e estudado. Algumas aplicações práticas. As mais comuns são clonagem molecular, reação de PCR, DNA, fingerprint e diagnóstico. Inicialmente falando sobre a clonagem molecular. A clonagem provavelmente é uma das aplicações mais frequentes da eletroforese em gel de agarose. Por quê? É na clonagem que ocorre a construção de DNA recombinante que são integrados em vários organismos para criar modificações genéticas. O objetivo das modificações genéticas são bem diversos e podem incluir a produção de uma biomolécula específica, a produção de insulina na indústria farmacêutica e ainda a criação de novos circuitos genéticos para realizar funções específicas, como a quebra de toxinas. E na reação de PCR? Na reação de PCR, ela é fundamental na produção e no controle da qualidade dos fragmentos de DNA usados na clonagem molecular, por exemplo. A eletroforese pode ser usada para analisar os fragmentos criados por reação em cadeia da polimerase, a PCR, ou de gestão de restrição para garantir que eles tenham o tamanho correto. Também pode ser usado para purificar fragmentos, executando-os no gel e, subsequentemente, cortando a banda de interesse e purificando o DNA da agarose, para que não sobre nenhum resíduo. No DNA fingerprint. Combinado com a PCR, a eletroforese em gel de agarose pode ser uma técnica poderosa para identificar indivíduos com base em seu código genético. O genoma humano contém muitas regiões de repetições curtas, cujo número varia exclusivamente entre indivíduos. A utilização com primers específicos permite a definição de regiões específicas a serem amplificadas. Por consequência, será criado um perfil de banda específico para cada indivíduo, permitindo a comparação das amostras de diferentes indivíduos. Essa técnica, conhecida como DNA fingerprint, pode ser usada em áreas como forense para investigações criminais, genealogia e testes de paternidade. Então, atualmente, essa é uma das técnicas mais utilizadas nos laboratórios de investigação e no famoso teste de DNA, que na verdade é um teste de paternidade, pois o teste de DNA existe diversas formas de teste para que a pessoa descubra X doença ou X característica, enfim. O teste de DNA pode ser realizado para diversas finalidades. E por fim, o diagnóstico. A eletroforese pode ser usada em vários testes de diagnóstico, principalmente na triagem de distúrbios genéticos, mas também para identificar proteínas anormais. O DNA pode ser extraído de pacientes ou mesmo de embriões para triagem pré-implantação. Em diagnósticos também, a eletroforese em gel de agarose é utilizada para confirmar a presença de certos genes ou anormalidades genéticas. A eletroforese em gel de agarose também pode ser aplicada a algumas proteínas, por exemplo, para estudar a química no sangue, para determinar a adequação de certos tratamentos médicos, entre outros. Dentro do meio acadêmico, do meio médico, a eletroforese ainda é muito utilizada e conhecida por vários profissionais. O advento tecnológico está implicando um pouco com o uso da eletroforese em gel de agarose. Porém, ela ainda é bastante utilizada, útil, conhecida e eficaz em todo o meio científico, médico e acadêmico. Considerações finais.
A técnica de eletroforese em geodagarose se torna importante devido à sua grande aplicabilidade nos meios clínicos e acadêmicos. No entanto, com o advento da tecnologia, muitas outras técnicas surgiram e podem simplesmente substituí-la. Contudo, essa ainda é uma técnica barata e, por isso, ainda muito utilizada, principalmente nos meios acadêmicos. Referências bibliográficas.